Eu estava conversando com meu pai a respeito do tarifaço. E ele falou uma coisa que me inspirou a querer conversar mais sobre isso, que é o fato que ele achou que a gente só exporta aquilo que a gente já tem em excesso e o que sobra a gente exporta. E eu fiquei imaginando se tinha outras pessoas também que achavam isso. E eu já achei isso também, em algum momento. Que a exportação era o que sobrava depois da gente usar os nossos recursos. E não é o que acontece. E é por isso que eu tenho uns agarradinhos aí com algumas coisas, como exportações, turismo, esses negócios que os nossos governos inventam e que não são de todo, na raiz, ruim, mas com o capitalismo selvagem, o que se conhece por capitalismo selvagem, a coisa perde o sentido, sai do controle. E a maioria das pessoas não percebe, nós não percebemos, porque é criada toda uma cultura para glorificar aquilo. Então, não se pode falar mal do dinheiro, não se pode falar mal do capitalismo, não se pode falar mal do turismo, porque eles criam renda. E no mundo que a gente vive, Deus é dinheiro, né? Então, o Deus que existe é isso, é dinheiro. Então, tudo que é ao redor do dinheiro vira tabu. Não se pode falar mal dessas coisas. Se falar mal, é comunista, é louco. Então, achei bem interessante meu pai falar isso. Eu achei muito sincero assim, da parte dele e ele estava certo. Eu falei, pai, a ideia certa seria essa. A gente exportar, depois da gente fazer uso. Esse é um tema muito atual para a gente falar, especialmente no Brasil, quando falamos agora em soberania. Isso tem a ver com a nossa soberania. Imagine você ter a sua casa, você ter seus filhos e você pegar a comida que você tem, né? Sei lá, alguém vem pedir comida para você ou alguém precisa de alguma coisa e você, antes de dar para os seus filhos, você dá para outra pessoa, pior, você vende, né? Porque aqui nós não estamos falando da exportação como a gente está ajudando um país, fazendo uma caridade. A gente faz para ganhar dinheiro. E aí eu estava justamente dizendo ao meu pai, né? O dinheiro, o tal do dinheiro, né? O bruto do dinheiro. Que essa ideia, aí vou dar exemplos práticos, né? Vamos falar café, por exemplo. O Brasil é um dos maiores produtores de café, eu acho que ele é o maior produtor de café. Nós produzimos café de altíssima qualidade, altíssima. Eu morei 17 anos nos Estados Unidos e a Starbucks tem dentro das lojas certas, né, as prateleiras onde você pode adquirir café e aí tem ali nos saquinhos, muito bonitinho, todos bem marketados, né, café do mundo inteiro. Né, da África, da Colômbia, do Brasil, e eles olham para o café do Brasil assim como luxo, né, a glória. E nós brasileiros não tomamos esse café. Nós não tomamos esse café. Nós tomamos café misturado, como já bem conversei com a minha amiga Patrícia, né, a gente falando, eu só tomo arábica. A gente tem que pagar mais para comprar café 100% arábica. Nos Estados Unidos, eu tomava café de qualidade, porque em qualquer lugar que você vai, em qualquer lugar, praticamente existe uma cena, né, de boas cafeterias, isso já está chegando no Brasil, né, e aí nessas boas cafeterias eles têm todos os tipos de café do mundo. E em casa, né, as pessoas compram café, todo mundo compra 100% arábica, todo mundo, vírgula, né, é claro que tem as pessoas que não compram, não é porque não podem, mas nem todo mundo também se interessa por comer coisas de qualidade. Mas o grupo, a comunidade que eu vivia ao redor, né, as pessoas que eu vivia, tinham essa inteligência mesmo, de prestar atenção nisso. Então,
os cafés que a gente toma aqui, que a gente compra no supermercado, de todas essas marcas, no saquinho, eles são cafés misturados, você pode ver, não diz 100% arábica, né? Se você quiser 100% arábica, você tem que pagar mais. Então, isso é como funciona o capitalismo, que eu chamo de capitalismo selvagem. As pessoas que defendem o capitalismo assim extremamente, elas, isso é capitalismo, quer dizer, normaliza a gente tirar das bocas dos nossos filhos, né, os filhos da pátria, nós, né, para vender, para lucrar, né, não é nem para ajudar alguém, para lucrar. Você vê como o dinheiro coloca regra nas coisas. No outro dia, com essa confusão toda de aumento de taxas por causa do tarifaço, eu tenho muito acesso a vídeos internacionais, a vídeos em inglês. Eu praticamente só assisto coisas em inglês, quer dizer, praticamente não, mas eu assisto muitos vídeos em inglês porque tem até mais vídeos falando, tem certas coisas que já está se falando às vezes em vídeos em inglês e ainda não está se falando aqui. Então, para poder ter acesso, eu acesso esses vídeos. E eles, claro, eu tenho acesso a vídeos mostrando já a situação nos Estados Unidos, que a comida está aumentando de preço bastante lá. E tinha um vídeo que mostrava assim, né, na parte do açougue, do supermercado, as carnes, né? E justamente falando das carnes do Brasil, que são importadas do Brasil, e tinha carnes orgânicas, várias carnes orgânicas. Aí eu falei, gente, mas que carne orgânica é essa? O Brasil exporta carne orgânica e eu aqui procurando carne orgânica, porque muitos de vocês acho que sabem, eu sou orgânica faz uns 20 anos aí, pelo menos. E eu procuro comprar, o que eu compro ou é orgânico, ou é natural, ou eu sei a proveniência de como aquilo é produzido. E a propósito, orgânico é a ideia de uma comida que é produzida sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de venenos que nos envenenam quando a gente come. Então a ideia, o orgânico é isso, o orgânico. O que é algo orgânico? É que acontece naturalmente, né? E aí eu fiquei de cara, porque vá procurar carne orgânica para comprar aqui no Brasil. Eu, no passado, faz 10 anos que eu voltei para morar no Brasil, depois do tempo que eu passei fora, e quando eu voltei determinada a continuar com o meu estilo de vida orgânico, por uma questão de amor a mim e à minha saúde. E também amor à terra, porque cada pessoa que é orgânica, ela deixa esse rastro luminoso, né, por aí, implantando, né, implementando, mostrando como é que implementa, como é que se vive assim, que é totalmente possível. Bom, eu procurei carne e eu comprei por uma época, tinha uma lojinha orgânica aqui em Maceió e eu conseguia comprar lá, essa carne vinha, se eu não me engano, do Mato Grosso. Era cara, não caríssima, mas era mais cara, mas para mim valia a pena porque não é elitismo, o que você paga na comida você não gasta com médico. Na realidade eu gasto muito menos, se você fizer as contas do meu mês, eu gasto menos do que uma pessoa que não come orgânica. Então é uma grande falácia cultural, claro, né, para não inspirar as pessoas a fazerem isso. E hoje em dia eu compro cordeiro orgânico, né? Porque eu tenho um produtor, um casal maravilhoso, a Carmelita e o Chico, que tem uma reserva em Pilar, no interior de Alagoas. E é uma reserva, né, florestal, eles plantam de tudo lá e eles criam animais da forma orgânica, são pessoas que se alinham, são pessoas entendidas. O Chico é agrônomo, a Carmelita ela é uma chefe, né, de cozinha, então eu compro o meu cordeiro lá, é a carne que eu como para poder comer carne sem hormônios e animais que não estão comendo comidas com veneno, né? Então, você veja isso, voltando para o assunto, né? Carne orgânica, o Brasil exporta carne orgânica e nós não temos acesso a isso. Então, isso é uma questão de soberania? Porque quer dizer, o Brasil produz esse produto que é de alta qualidade, é melhor para a saúde e ele dá a opção para fora.
ele faz a escolha de vender para ganhar. Eu acredito que eles vendem para ganhar mais. Porque talvez para vender aqui no Brasil, não sei se eles iam ter que vender por menos. Quem souber desse detalhe me fala, mas eu não tenho dúvidas que são regras capitalistas e não faz sentido. Então, eu e meu pai, nós estávamos falando disso, como exportar, né? Essa história de exportar, ela acontece em detrimento da soberania nacional, em detrimento da saúde de nós, que somos os moradores aqui do local, que vivemos aqui e que alimentamos energeticamente e braçalmente, porque trabalhamos aqui, pagamos impostos aqui, né, para vender. Tudo bem vender, mas nós temos que viver bem também. Então, esse assunto me interessa muito, esse assunto de soberania. Como vocês sabem, eu sou leonina. O leonino, o arquétipo do leão, ele lida com essa soberania, ele lida com todos os fogos. Sagitário, Áries e Leão lidam com a questão da autonomia, da independência, do indivíduo, do individual. Isso é muitas vezes levado, mal entendido, né? Não é individualismo por egoísmo. Pelo contrário, é que um coletivo ele só pode ser liberto se o indivíduo for liberto. E para ele ser liberto, ele se liberta um a um. Cada um, né, se autoliberta. Então, os três fogos, eles lidam com essas questões de identidade individual, o individual. Eu valho, eu tenho direito, eu tenho meu espaço, eu e todo mundo. Entendeu? E aí, essa questão da soberania, especialmente para o leão, que é um arquétipo que lida com essa questão falar em rei nesse momento tá difícil, porque nós temos só as ideias, nós temos só os arquétipos ruins dos reis, né? O rei como aquele que manda, desmanda, comanda, aprisiona, exagera, né? Mas o arquétipo original do rei, né? O rei bom, é aquele que guia, que dá direcionamento em favor daqueles que ele está guiando. Né? Então, no fundo, os que ele está guiando vem primeiro. Né? É o princípio da generosidade, o rei de verdade. Né? Ele dá ali o tempo dele, a energia dele, para criar um direcionamento, para criar uma coesão. Né? O leão tem essa característica de estabilizar a energia de um grupo, de um coletivo, dando direcionamento, que é uma luz, né? O arquétipo do leão é liderado, regido pelo sol, né? Então ele aglutina, ele junta, ele atrai para que juntos tenhamos mais força, né? E possamos escolher a direção que mais irá favorecer o nosso brilho no sentido também positivo. Enfim, outra ideia que vai aí pertinho disso, quando eu estava conversando com meu pai, né, que é essa história de exportar, por isso que, um parêntese complicado, mas depois eu falo mais disso. De certa forma, o presidente dos Estados Unidos, ele, em fazendo um papel de vilão, porque é o que ele está fazendo um papel de vilão, né, ele toma atitudes loucas, né, basicamente. Porém, o vilão, ele faz isso, ele mexe na panela, né, para ver se a coisa desanda, para ela reandar de outra forma. Então, de certa forma, isso que ele está fazendo termina tendo um efeito colateral, que é de um aprendizado, que é uma coisa que eu sempre falo, que é nós temos que aprender essa soberania dos signos de fogo, olhar para si, olhar para dentro, olhar para onde pisamos, olhar para os nossos pés, para o chão que está nos segurando, olhar para o nosso próprio coração. E o mundo, ele convida muito a gente a fazer tudo muito lá fora, o outro, né? Trocar é importante, o outro é importante. Porém, não tem como tratar o outro bem se a gente ainda não olhou para si. Isso é uma questão de espelho. A física quântica já está descobrindo isso, que tudo é um espelho. Então,
exportar, que pode ser uma troca boa, né, entre os países. Eu não produzo isso, você produz, você compra de mim, eu compro de você. Se fosse feito de forma saudável, justa, né, sem esgotar, né, os recursos internos, isso seria bom, né? Mas infelizmente o danado do dinheiro e da ambição, ele rouba, né, a saúde dessas relações. Então a mesma coisa acontece com o turismo. Eu sou uma pessoa que hoje em dia eu sou contra o turismo. Eu sou contra o turismo como ele é feito no mundo nesse momento. Que eu até faço a comparação que para mim turismo no mundo, nesse momento é como prostituição. O turista vai lá, usa, muitas vezes abusa, paga e vai embora. E o lugar que se vire, né? Ele não é uma coisa digna. O turismo ele não respeita o lugar onde ele vai. Ele não é convidado, muitas vezes, e se é convidado pelos governos, né, com a intenção de fazer dinheiro, né? Olha, imagina se alguém viesse para a tua casa, ficar na tua casa, e você não tivesse muita vontade, mas ele te oferecesse muito dinheiro e você vendesse a alma, dissesse tá. E ele dissesse, você sai da sua cama, do seu quarto, eu vou dormir no seu quarto, na sua cama, eu te pago em peso de ouro. E você vende a sua alma e vai dormir na sala. É assim que o turismo é feito hoje em dia. As cidades não são feitas para os habitantes, que são os verdadeiros donos do local. Novamente a ideia de soberania, né, que o presidente Lula tem falado. O Brasil é dos brasileiros. As nossas casas são nossas. Nós podemos receber, mas ser invadidos não. Então, assim, o turismo, ele já está provado, quem entende das coisas, ele é uma prática insustentável nesse momento. Ele virou uma prática insustentável. Detonou e deturpou, né, uma prática sagrada, que é a prática de ir descobrir outros horizontes. Isso existe. Quando eu falo disso, aí estou falando a partir do arquétipo de Sagitário, né, que quer descobrir além. Sim, mas quando isso passa do limite, né, isso vira uma invasão, isso vira um exagero, isso vira ir para onde não está sendo bem recebido e produzindo lixo. Eu vou falar essa palavra, produzindo lixo nesses lugares que vão. E não é só lixo físico, é lixo emocional, é lixo psíquico, é lixo moral. Né? E então já é conhecido, por exemplo, cidades como Paris, como Londres, como Lisboa, São Paulo, Nova York. Tem muitas cidades em que o turismo ele detonou a cidade. É impossível morar lá. Primeiro que as coisas ficam caríssimas e essa não deveria ser a ideia. Né? E aí tem os locais naturais, né, que os turistas vão e começam a detonar. Vocês sabem que tem lugares no mundo que já não pode ir o turismo lá, ou ele foi limitado, porque senão o turista ele tem uma gana, uma gana destrutiva. E aí eu fiz um áudio, o meu áudio carta número 1 fala disso sobre as viagens. E aí esse assunto continua, né? Porque se as pessoas estão viajando por fuga, elas não vão com uma boa energia. Elas não vão inteiras, plenas. Não estou falando de perfeição. Eu estou falando de construção, né? Tem energia destrutiva e tem energia construtiva. Então, sim, eu posso querer ir buscar algo, e eu conheço disso profundamente porque eu sou uma buscadora, eu posso querer ir buscar, descobrir, mas eu não preciso fazer isso de forma destrutiva, a invadir os outros. Eu posso fazer isso de forma construtiva, onde eu vá somar, agregar, e então eu tenho que ir com respeito, com delicadeza, pisar devagar
nessas terras. Aí, com relação ao turismo, eu quero... E isso eu tenho batido nessa tecla. Essa tecla é difícil. Como eu disse, tudo que é relativo a dinheiro não se pode falar no capitalismo. É tabu falar de dinheiro. É mais tabu falar de dinheiro do que falar de sexo, sobre sexo. Porque todo mundo acha que aí você está contra o estilo de vida de todo mundo. A gente está tão viciado nessa narrativa chamada dinheiro que é isso que acontece. Então, há muito tempo que eu quero falar sobre isso. Eu tenho falado... eu percebo que as pessoas não respondem, ficam com medo, acham... Porque pega bem no lugar que elas acham que... Enfim, que tira a segurança delas. E eu lembro uma vez comentando com uma pessoa, falando isso, olha, o turismo não é sustentável. E até falando sobre uma coisa que eu vou falar aqui agora, que é sobre alguns acidentes que estão acontecendo. Mas eu lembro quando eu falei isso, que eventualmente a gente vai ter que baixar esse nível de tanto turismo, né? Porque ele é insustentável para a terra. E quando eu falo terra, não falo só Gaia, terra, mas nós somos terra também. É insustentável para as pessoas que moram naquele lugar. Eu moro em Maceió, eu vejo isso aqui em Maceió. O turismo que é feito assim. A cidade tem um monte de coisa que está quebrada, errada, precisa ser consertada, precisa ser desenvolvida para a própria comunidade. Nós já somos uma cidade de 1 milhão de habitantes e não é feito. Mas os lugares onde o turista passa, algumas coisas são feitas. E a maioria é feita com o intuito de boniteza, de marketagem, de Disneylândia, para ficar fachada, né? Cenário, para ficar bonito. Então, algumas coisas até que são o início, né? Era bom que aquilo se expandisse, e você percebe que é só onde os turistas passam. Quer dizer, a gente arruma a casa da gente para quem vem de fora, e esse quem vem de fora, na maioria das vezes, não está nem aí, porque a gente vê. E esse arrumar a casa, muitas vezes, não tem nada a ver com a cultura do local. Como acontece aqui, são colocados monumentos, mobiliário urbano, tipos de coisas mais concretas assim, que são construídos, que às vezes não tem nada a ver com a cultura, não tem nada a ver com a comunidade, não tem uma relação com a comunidade, não pergunta à comunidade, e a gente ainda fica abaixando a cabeça. Se você falar mal de turismo aqui em Maceió, porque Maceió vive do turismo, as pessoas não gostam. Quer dizer, elas ficam que nem cachorro vira-lata, com a língua de fora, morrendo de sede e ainda achando bom. De novo, a síndrome da prostituição, né? Ah, mas se eu sair disso, vou fazer o quê? Então, deixo vocês aí com esse pensamento. E só para finalizar a coisa do turismo que eu falei, né, para uma pessoa uma vez numa conversa, que isso ia ter que acabar, que a gente ia ter que eventualmente parar de viajar tanto. A Terra, e nem a gente aguenta tanta viagem de avião, viagem, os gastos, não só as pessoas se endividam, o que é insustentável, tudo o que produz problema na vida das pessoas é insustentável. E não é só no físico, é no emocional também. E essa pessoa disse, não, mas eu nem viajei ainda, eu nem fui não sei para onde. Não, eu não pode acabar não. Então assim, foi um comentário individualista, esse sim, né, egoísta, mas é assim, né, que as pessoas, quer dizer, o turismo é que se ferre a terra, que se ferre o local onde eu estou indo, que se ferre as minhas próprias contas, o meu próprio financeiro, divido e não sei quantas vezes, e ainda vai por fuga, porque se viajasse, pelo menos e se expandisse e voltasse com ideias construtivas para contribuir para um mundo melhor, seria maravilhoso, mas nem isso, né? Volta mais lavado ainda. Então, fica aí essa história do turismo. Eu acho que é importante, o que é que eu deixo aqui, é importante a gente aprender a ficar. É importante aprender a ficar, a estar. O que é que eu queria falar do ponto de vista astrológico sobre o turismo? Não sei se vocês perceberam, mas muitos dos acidentes que estão acontecendo com aviões, com cair um balão, muitos deles têm a ver com turismo. Vocês já perceberam? Tem um aspecto no céu chamado Plutão em Aquário, que é um aspecto que começou o ano passado e já está aí em curso, profundamente em curso, e vai até 2044.
nós teremos 20 anos de Plutão em Aquário. Aquário rege o céu, porque Aquário é regido por Urano. E Urano rege o céu. Então, Aquário tem a ver com... é um signo de ar, tem a ver com o céu, tem a ver com naves, né, aviões. E Plutão é destruição. Plutão destrói o que está tóxico. Plutão passa a régua. Enquanto Saturno marca no caderninho, olha, isso aqui precisa dar uma olhada. Primeiro passa Saturno e faz o julgamento. O que não é corrigido, né, na energia de Saturno é ceifado na energia de Plutão. Então Plutão ele vem sem pena. Tá tóxico, ele põe abaixo. E vocês veem que o avião era considerado um dos transportes mais seguros, né? Isso era sempre dito. E isso não é verdade mais. Nós temos tido acidentes de aviões absurdos, né? Coisas absurdas, morrer todo mundo e não para de cair avião. E eu acredito, de acordo com a astrologia, a energia do momento não vai parar, porque são 20 anos. Então, assim, os seres humanos vão basicamente ter que, né, vai cair um por um até a gente aprender o que está acontecendo. A impressão que dá é que, quer dizer, é como se a mãe natureza finalmente dissesse: vocês não estão vendo que isso aqui é insustentável? Né? E a Gaia acordou, né? Gaia já entrou na quinta dimensão, ela já está vibrando em outro nível. E vocês veem o que está acontecendo. Mas o sistema solar inteiro está em muita atividade. O Sol também está em muita atividade. E estão acontecendo muitas movimentações, né? Os terremotos, os vulcões. Eu acho que eu nunca ouvi, pelo menos na minha vida, tantos episódios de vulcão entrando em erupção, assim. Para mim era um mito até, eu cresci sem ver tanto isso, assim, né? Quando um entrava em erupção, a gente ficava, ai meu Deus, que coisa incrível, né? E agora tá, assim, uma enxurrada, né? Tipo assim, fontes enormes, né? Jorrando, como se a pressão dentro da Terra tivesse absurda. E então, isso não vai parar. Vocês viram que recentemente foi um bondinho em Lisboa. Comecem a perceber alguns acidentes, certos acidentes, que todos eles têm a ver com atividades turísticas. O bondinho não aguenta mais, o avião não aguenta mais, né? Os balões não aguentam mais. Tudo, e assim, as pessoas não fazem uma relação porque elas ficam, nossa, mas eu estava viajando, eu só queria me divertir. Tem toda essa lavagem da cultura. A cultura vendeu a viagem, né, como algo... a viagem nos moldes dela, né, totalmente positivo, quando na realidade é um grande comércio que não é holístico, não tem um olhar para a terra, para os humanos, não tem nem mesmo um olhar para a própria pessoa que compra. Você vê o que o que as aerolíneas fazem com as pessoas que viajam. Eles aumentam cada vez mais os valores, né? Você é uma sardinha ali. Né? Os aeroportos são lugares que são um inferno na torre energeticamente ali, aquele monte de gente, todo mundo fugindo, né? É barulhento. Se você perceber, aquilo ali suga a energia da pessoa até não sobrar nada. Imagine dentro do avião, né? Um monte de gente fugindo junto. Né? E aí isso tudo é vendido como o ó do Borogodó. As pessoas ainda tiram fotos. Eu não consigo mais olhar fotos das pessoas viajando como atividades holísticas, bonitas, expansivas da alma, né? Porque virou o que o capitalismo fez com isso é uma grande fuga em massa, disfarçada de quê, meu Deus? Não tenho nem palavra, assim, de glória, né? Como se fosse, assim, a glória. Como eu falei, tem um artigo sobre isso que ela comenta exatamente sobre isso. Ela fala que fomos vendida a ideia de que viajar é chique, né? E nós nos transformamos nas piores pessoas, na nossa pior versão quando a gente viaja, né? E as pessoas não se percebem com relação a isso. Então, esse áudio carta que eu estou fazendo aqui tem muito a intenção de chamar a atenção para olhar por aí e ver o que é que se vê, né? Como é que você se sente
Como é que cada um se sente quando a gente viaja, né? Eu fiz o meu scanner, né? Eu escaneei como é que eu me sentia, o que é que eu percebia, e eu vi assim que a atividade não é aquilo que se vende, aquele glamour todo, né? Na realidade, as pessoas se sacrificam muito para viajar, em todos os sentidos, não só no dinheiro, mas como na saúde, né? E o que elas trazem de volta é muito pouco, porque também não é ensinado a como viajar. Então, eu diria que mais do que nunca existe a importância de ficar, né? Ficar nesse momento. É interessante porque tem para fechar, eu quero falar de algo que me veio quando eu estava pensando nisso, né? Que é a dança da espiral da Starhawk. Starhawk quer dizer falcão estelar. E é uma bruxa maravilhosa que mora lá na Califórnia. E ela é conhecida como Starhawk, uma senhora muito sábia, e ela tem essa dança em espiral que remete a algo muito ancestral, né? Uma batida de tambor que ela mesma faz, puxando, e as pessoas vão ombro no ombro, né? Quer dizer, mão na mão, mas a primeira pessoa atrás dela coloca a mão no ombro dela e eles vão dançando numa roda, espiralando. E eu fico em transe, assim, é uma batida maravilhosa, e as pessoas vão cantando. São 4 linhas, 4 frasezinhas que diz assim: o que serve à vida permanecerá, o que não serve cairá. O poder está em nossas mãos, o amor muda tudo. O que serve à vida permanecerá, o que não serve cairá. O poder está em nossas mãos, o amor muda tudo. E eles vão cantando, né, mantrando isso, assim, infinitamente, por 1 hora. E eu já me peguei fazendo isso. Nossa, eu começo a chorar, assim, porque é muito forte o poder dessas palavras, né? E eu acho que elas resumem o que eu estou tentando falar aqui com relação a práticas da humanidade nesse momento. Exportações, economia, turismo, todo tipo de prática que os nossos governos, as nossas economias, a modernidade achou que estavam corretas nelas mesmas, né? E que na realidade não são práticas holísticas e que não servem à vida, não servem à humanidade, né? E nos roubam poder, e a hora chegou de que tudo que não serve cairá, porque a gente está passando para um outro momento da humanidade, um momento onde nós recuperamos o poder, e recuperar o poder aqui quer dizer recuperar a saúde total, né? E com isso recuperar o poder de reflexão. É isso que eu queria deixar com vocês agora, e quem gostou da minha verve, do meu estilo de ideias, considere conhecer os meus livros. Eu tenho 6 livros publicados, 4 de poemas e 2 novelas, e em todos eles, todos esses pontos que eu acho importantes, esses temas que são tão maravilhosos e importantes da gente pensar, falar e vivenciar, estão na minha literatura. Vocês podem acessá-la no meu Instagram, né, Editora Lua Negra, ou diretamente comigo, através do direct lá, ou no site da minha editora, que eu vou deixar aqui nos comentários. Um beijo.